Aqui no canal eu já fiz vários vídeos explicando as diversas vantagens de investir nos ETFs irlandeses. Só que quais são os riscos de se investir nesse tipo de ativo? É sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal da Climb Investimentos, pois aqui nós falamos sobre economia, mercados e investimentos, além de vários outros tópicos do mundo financeiro. Portanto, se você gosta desse e de outros assuntos, assiste o vídeo até o final, pois eu vou passar várias informações relevantes ao longo dele, e aproveita que você já vai fazer isso de qualquer forma e se inscreve aí no canal e deixa o seu like. E vocês que já me assistem aqui há um certo tempo, sabem das diversas vantagens que os ETFs irlandeses trazem. E todas essas vantagens se resumem à redução de impostos. Pois como eu já expliquei neste vídeo aqui no canal, a estratégia do hambúrguer de irlandês te permite cortar pela metade os impostos pagos sobre os dividendos distribuídos por ativos domiciliados nos Estados Unidos. Só que as vantagens não param por aí, pois o governo irlandês, além de isentar os estrangeiros desses impostos sobre os dividendos, também os isenta de imposto sobre heranças, o que significa que se você tem patrimônio nos Estados Unidos investido através de ETFs domiciliados na Irlanda, você consegue utilizar isso para poder burlar o imposto de heranças que tem lá nos Estados Unidos, o chamado State Tax. Isso, inclusive, é um outro assunto que eu expliquei num outro vídeo aqui no canal, que também estará aqui no izinho, pois é parte da estratégia que mostra por que imposto sobre herança é, na prática, o imposto em quem não sabe fugir de imposto. E por isentar as pessoas de imposto sobre herança, imposto sobre ganho de capital, imposto sobre dividendos e etc., pense que tudo isso é possível porque a Irlanda é basicamente o grande paraíso fiscal da Europa. E nesse mundo financeiro, sempre que forem faladas de vantagens, saiba que isso quase nunca acontece por boa vontade de políticos ou etc. Pois o governo irlandês deliberadamente escolheu ser um paraíso fiscal, pois essa foi a saída que eles tiveram para poder fomentar o desenvolvimento econômico após a grande crise dos PIGs na Europa lá em 2011. Então, tinha vários países na Europa que estavam passando por diversas dificuldades financeiras. Entre eles estava o governo irlandês, e o que ele pensou foi: bom, então eu vou virar um paraíso fiscal e vou começar a arrancar dinheiro de outros lugares e trazer para cá. E essa estratégia deu muito certo, tanto é que hoje a Irlanda é, juntamente com Luxemburgo, o domicílio favorito para fundos de investimento e sedes de grandes empresas na Europa. Só que quando eu falo de todas essas grandes vantagens tributárias da Irlanda, é preciso se perguntar, mas qual é o risco de se investir pensando nesse tipo de estratégia? Será que tem risco do governo irlandês revogar tudo isso e fazer com que a Irlanda deixe de ser um paraíso fiscal e passe a ser um verdadeiro inferno fiscal, como é boa parte do resto da Europa? E respondendo já isso, na minha avaliação, é muito improvável que isso venha a acontecer. Isso acontece porque, na verdade, para o governo irlandês é muito bom ser um paraíso fiscal. Isso ocorre por causa do chamado risco regulatório, que é um dos principais componentes do risco país, pois ele fala sobre o risco que existe de a lei mudar e com isso vir a prejudicar os investimentos das pessoas. E na minha avaliação, o risco país da Irlanda, principalmente no tocante a essas vantagens fiscais, é muito baixo de ocorrer uma mudança, justamente porque existe uma grande inércia e uma grande pressão para que essas leis não mudem. E é isso que eu vou explicar agora. Como eu expliquei anteriormente neste vídeo, a Irlanda se beneficiou muito, pois começou a crescer lá a partir de 2011, quando vários países na Europa estavam quase quebrando, para falar a verdade. E aí a Irlanda começou a dar essas vantagens e com isso atraiu várias grandes empresas que foram se sediar lá, visando pagar menos impostos nos seus países de origem. Esse é o caso de grandes empresas tais como Apple, Amazon, Google, Facebook e etc. Inclusive, uma das coisas que ficou muito famosa sobre a Irlanda era o chamado duplo sanduíche irlandês e holandês, que era um baita esquema de transferência
transferência de dinheiro que funcionava assim. Algumas empresas, principalmente gigantes de tecnologia, têm muitas patentes e propriedade intelectual que são ativos intangíveis. E o que é que eles faziam nos países onde ocorriam as maiores vendas, essas grandes empresas criavam filiais sediadas na Holanda. E essas filiais detinham os direitos sobre essas propriedades intelectuais. Portanto, filial americana do Google, por exemplo, fazia vendas de propagandas, só que aí ela tinha que pagar uma despesa para a filial holandesa referente a essa propriedade intelectual. E isso gerava uma grande despesa, o que fazia com que o lucro lá nos Estados Unidos fosse muito baixo e, consequentemente, o imposto cobrado sobre esse lucro também fosse baixo. Só que isso é só parte da estratégia, porque depois que o dinheiro chegava na Holanda, o Google tinha ainda uma terceira subsidiária, que essa ficava na Irlanda. O que ela fazia era transferir o dinheiro da Holanda para a Irlanda, sem pagar impostos, inclusive, e da Irlanda transferia para uma quarta subsidiária localizada nas Bermudas, que é um paraíso fiscal lá no Caribe. Então, fazendo esse ping-pong de dinheiro entre filiais ao redor do mundo, o Google podia basicamente burlar boa parte dos impostos que o governo americano e vários outros governos da Europa cobravam em cima dele. E perceba-se que isso só era possível por causa de parte da legislação irlandesa. Isso daqui é apenas um dos vários esquemas que são possíveis graças a esse país. E quando um governo como o irlandês opta por fazer esses tipos de coisa, frequentemente ele desenvolve muito sua economia, pois atrai muito capital estrangeiro. E é justamente no meio disso tudo que começaram a surgir estratégias que você aí que me assiste pode utilizar para reduzir os seus impostos também. Então perceba que boa parte do faturamento do governo irlandês depende de ele ser um paraíso fiscal de uma certa forma. E é justamente por causa disso que os políticos lá têm um grande interesse em não mudar a lei. Pois caso eles mudassem e acabassem com todas essas vantagens, o que muito provavelmente iria acontecer é que várias empresas, vários fundos de investimento e até pessoas ricas poderiam ir embora da Irlanda, o que iria fazer com que a receita com impostos caísse muito. E nenhum político iria querer ver isso acontecendo, principalmente se fosse um mandato e ele estivesse buscando uma reeleição. E esse, meus caros espectadores, é o primeiro grande motivo pelo qual eu acredito que não há risco dessa estratégia do hambúrguer de irlandês deixar de ser viável. Só que aí, esse é o primeiro grande motivo. Só que vamos agora para um segundo, que é algo muito que acontece no mundo real, que é o lobby das grandes empresas. Porque o que acontece? Várias empresas percebem que quando elas ficam muito grandes, é muito mais fácil investir em comprar o governo e pagar propina para que esses políticos e membros do Estado aprovem leis que sejam favoráveis a essas grandes empresas. Portanto, se nós temos uma densidade tão grande de fundos de investimento e grandes empresas na Irlanda, certamente, assim que começasse uma conversa sobre começar a taxar dividendos, começar a taxar heranças ou etc., certamente essas empresas iriam bater na porta lá dos políticos e dizer: cara, meio mancada essa lei aí, não quer revisar ela não, e a propósito toma aqui 100 milhões de dólares. Mas na prática, o quão grande seria a força desse lobby, principalmente da indústria financeira, que é o meu foco aqui neste vídeo? Bom, é isso que eu vou mostrar agora. Bom, e para poder mostrar o quão grande é o cenário de fundos de investimento e da indústria financeira de uma forma geral dentro da Irlanda, eu vim aqui nesse site Just ETF, que é o site que eu uso para poder verificar quais são os ETFs que eu posso comprar nas bolsas europeias. E quando eu venho aqui nessa barra lateral, eu posso ver várias classes de ETFs e tudo mais. Só que o que eu estou mais preocupado agora é essa parte daqui, domicílio do fundo. O que acontece é que na Europa existe o chamado padrão UCITS. É basicamente um padrão que diz que um fundo de investimento regulado e aprovado num país membro da União Europeia está autorizado a funcionar, então pessoas de qualquer outro dos países membros da União Europeia podem investir nesse mesmo fundo. Ou seja, como se fosse uma padronização dos ETFs que estão domiciliados na Europa. E como existe essa grande facilidade de mercado consumidor, tem-se que basicamente os fundos podem escolher qual o melhor país para eles se sediarem.
olharem. E por isso que a gente pode ver aqui os listados. Nós temos que de um total de 2.158 ETFs listados na Europa, podemos ver aqui a distribuição deles por países. E quando nós vemos aqui nessa lista, nós vemos que desses 2.158, tem-se que 1.153, ou seja, mais da metade, está sediada apenas na Irlanda. E o outro país que se sobressai muito aqui é Luxemburgo, contando com 705 ETFs. Então perceba, nós temos que mais de 70% de todos os ETFs registrados na Europa estão domiciliados em apenas 2 países. E que surpresa enorme que eu não estou tendo ao perceber que são justamente Irlanda e Luxemburgo, que são os 2 principais paraísos fiscais da Europa. E é por isso que eu digo que, na prática, países acabam funcionando como grandes empresas. E principalmente as pessoas mais ricas podem simplesmente escolher aqueles que são mais vantajosos e vendem um produto que eles procuram muito, que são leis que concordem com o que eles querem fazer. Então perceba que isso aqui é uma evidência de que existe um mercado de leis de países. E aí que vem a parte engraçada. Tendo tantos ETFs e fundos mútuos e grandes gestoras, será que esses fundos todos não iriam bater na porta dos políticos e tentar subornar eles ou influenciar de alguma forma para que eles não mudassem as leis tributárias? Eu acho que isso aqui seria uma grande força a favor da manutenção do status quo. Então, esses são os 2 principais argumentos que eu tenho para dar sobre o porquê que eu acredito muito fortemente de que a Irlanda vai continuar sendo um bom país para você investir visando ter vantagens fiscais. Mas, pelo bem do exercício e como um exercício de imaginação, vamos imaginar que de alguma forma a lei muda e investir na Irlanda passa a ser muito pior. O que acontece é que, se isso acontecer, você tem literalmente dezenas de outros países para investir que podem oferecer vantagens similares. Eu citei aqui, por exemplo, Luxemburgo, que é um país que também possui um tratado de redução de tributos com os Estados Unidos. Nós temos outros lugares da Europa também. Então, em resumo, é muito improvável que a lei irlandesa mude de forma a tornar a Irlanda um país pior. E mesmo que isso aconteça, você como investidor pode muito bem abrir lá sua corretora, colocar em vender seu ETF irlandês, comprar um ETF igual em outro país que vai te dar na prática a mesma coisa. Então, em resumo, isso daqui é apenas mais um argumento na longa lista de argumentos que embasam a minha regra de ouro acerca de impostos, que é: os impostos incidem em cima da sua incapacidade de evitar pagar impostos. E essas e outras coisas é o tipo de conteúdo que nós aqui na Climb trazemos para nossos clientes. Portanto, caso você deseje ter uma assessoria mais completa, além de recomendações de investimento, considere tornar-se nosso assinante através do link que estará aqui no izinho. Pois por este vídeo nós vamos ficando por aqui. Vejo vocês no próximo.